pessoal, o meu link aí para inscrição no curso está aí, vale até meia-noite para vocês aproveitarem. Comecem a mandar as perguntas aqui, já me mandaram algumas, eu vou começar a responder. Comecem a mandar as perguntas aqui, tanto para mim quanto para o Rogério, e a gente vai, conforme vocês forem mandando, a gente vai intercalando um pouco e dirigindo aqui para a gente dar dinamismo aí nessas perguntas. Então, muito legal, muito obrigado aí pela presença de todos, né? E aí vamos tirar dúvidas agora, que o mercado tá doido, deu essa virada aí com o cenário do coronavírus, e a gente deve ter muito desafio aí pela frente, mas também não podemos deixar de observar que esses cenários nos trazem oportunidades, né? Então, o André do Mato Grosso aqui, vou mandar para vocês, ele me mandou uma pergunta. Alberto, você mostrou o gráfico de eficiência comercial, que é aquele gráfico onde tinha a reta, as bolinhas naquele gráfico, né, André? Dos insumos. E o impacto disso no resultado. Legal. Mas, pelo que mostrou, poucas vezes em 10 anos aparece essa oportunidade de fazer boi e milho ao mesmo tempo, bolinhas amarelas, tá certo? É isso mesmo. É assim mesmo? Há poucas oportunidades de fazer a operação em um único momento? É isso mesmo, André. Na minha experiência de mercado, e eu já tive que operar em confinamentos com grandes volumes, né? E isso realmente não é no mesmo momento. Primeiro, ele não aparece no mesmo momento, né? Comprar boi e comprar milho não é no mesmo momento. Aquelas bolinhas amarelas, para aparecer os dois no mesmo momento em 10 anos de análise, onde a gente fez esse relatório para confinamentos, menos de 10% das vezes apareceram aquelas bolinhas do topo, né? As amarelas. Lá foram poucas vezes que o mercado ofereceu uma oportunidade de comprar boi, comprar o milho e vender o boi numa oportunidade de altíssima lucratividade. Normalmente você tem isso separado e você tem poucas oportunidades ao longo do ano. Então, milho, por exemplo, apareceu a oportunidade de compra, de você fazer uma operação interessante, ela aparece 2, às vezes 3 vezes no ano. Não é toda hora que dá os melhores cenários e a gente indica isso através da probabilidade de queda. Boi, a mesma coisa. O momento de comprar não é o momento de vender. Quando está bom para comprar, não está bom para vender. Nós tivemos já esse ano, e eu mostrei no último webinar, nós tivemos 2 oportunidades já de fazer boas compras de boi e vender. Logo depois apareceu a oportunidade de venda muito boa. Então, em janeiro, deu uma oportunidade de comprar boi a 187, o boi magro, né? Ele caiu e o boi também havia caído, isso pressionou o preço do boi magro. Quem tinha a oportunidade de comprar essas categorias um pouco mais pesadas estava com preço interessante. Logo depois, o mercado subiu e chegou aí a 215 há 15 dias, 10 dias atrás, ele bateu em 215. Então, você comprar um boi de 187 e vender 215 com um período tão curto de tempo, é rápido. Você tem que ter as ferramentas e conhecer essas ferramentas para poder usar elas, né? Então, prestem atenção nas oportunidades que aparecem no mercado e você precisa entender isso, né? E como é que toma a decisão, né? Essas decisões são difíceis, a gente precisa estar informado, precisa saber o que é bom, o que é ruim e precisa montar análises e estar pautado dessa análise para a gente poder ir tomando decisões, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem uma do Rogério aqui. Ô, Roberto. Oi. Eu recebi uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Vamos lá. Acho que ele não conseguiu achar o chat aqui. É lá em cima no canto superior lá. Só para o ele pessoal pediu saber. para a gente comentar um pouco, Alberto, sobre o resíduo de milho utilizado em usinas de álcool. Que é Comenta até aí. Então, eu ia pedir, na verdade, para você, queria aproveitar aí, eu posso falar um pouco aí, não tem essa bagagem que você tem? Eu acho que você responde em termos de preço, aí preço, eu posso ajudar. Eu acho que o que eu acho que é a maior dúvida aí, qual que é a quantidade máxima, né, que pode usar do resíduo.
Muitos falam aí entre 20% e 35% da matéria seca, mas na verdade, Alberto, tem algumas pesquisas já que mostram aí utilização de até 60%. Então a gente pode sim usar uma quantidade maior, 60%. O que aí eu acho que a grande expertise aí de formular uma dieta com o resíduo, com o DDG ou WDG, é o quê? É saber comprar, né? É ter logística de compra aí, e não vejo outra forma aí de recomendar, Alberto. Eu estou certo isso daí, ou tem alguma coisa aí mais envolvida com o milho ou com o próprio farelo de soja? Se eu não me engano, você está falando do DDG ou do Refinazil, né? O DDG, quanto que ele tem de proteína? Tá ao redor de uns 20 também, como o Refinazil, que eu não usei o DDG ainda, mas eu acho que ele tem 20% de proteína, né? Como o Refinazil. Isso. E o Refinazil tinha uma característica que eu usei bastante ele em São Paulo, que era ser uma palatabilidade menor, né? Eu não sei o DDG como é que ele é, se ele tem a mesma palatabilidade, que é ser amargo, né? O animal não gosta tanto, para quem não conhece. Na verdade, o problema do DDG de colocar uma quantidade maior acima desses que a gente citou aí é o teor alcoólico. Tá? Porque ele tem um teor alcoólico ainda. Uhum. Mas na sua leitura, assim, ele vem sendo uma alternativa para os confinadores. Quem tem aí a usina próximo, eu acho que tem que correr atrás, né, Alberto? Eu acho que é uma excelente alternativa, tá? Quem tem usina próxima, tem a logística, você tem que avaliar muito o quanto que ele compensa em termos de nutricional em relação ao preço de um milho, né? Então, ele deve ter um deságio aí em relação ao preço do milho, mas ele tem uma proteína um pouco maior, então, quando você usa os softwares de balanceamento, você acaba encontrando aí uma relação de quanto ele deve valer em relação ao milho. Mas é um excelente alimento, o Refinazil eu usei demais, tive excelentes desempenhos, tem épocas que você encontra oportunidades maravilhosas para comprar isso, né? Então, às vezes, você tem que estar sempre no movimento de compra, né? Quando a gente faz compra, a gente tem que estar lá presente, aí aparece aquele cara que te liga, olha, estou com estoque de Refinazil, preciso te vender aqui num preço melhor, e você faz uma boa negociação. Mas como forma de olhar, é muito mesmo o custo posto fazenda, quanto que ele vale em relação ao preço de milho. E você pode também, vamos dizer, às vezes o milho está muito barato e você não tem o DDG, né? Então, às vezes, usar contratos para garantir isso, tanto com o fornecedor, né? Naquele momento que o milho baixou, você vai no fornecedor e tenta aproveitar aquele momento para fazer uma negociação. Então, essa expertise de estar olhando o mercado e estar indo buscar o produto, ou estar disponível, sendo conhecido pelo fornecedor para ele te ofertar aquele produto, ela precisa estar presente full time. É uma gestão. Lembra que no poder de decisão, depois que você decidir os produtos que você vai usar, você passa para o poder de estar presente, de gerir essa boa compra, né? Ok. Deixa eu pegar uma aqui, então. Vamos lá. Tem uma da Ângela do Paraná. Caso o dólar permaneça elevado e a relação de troca com o milho ruim para a produção, o que você acha que acontece? Então, temos um cenário aí que o dólar subiu por causa do coronavírus, que está afetando uma economia, né? O mercado ficou mais tenso. Isso é perigoso, tá, gente? Como economia, isso é muito perigoso, porque quando o dinheiro sai dos negócios, você começa a ter empresas que estão com caixa pior ou que precisam faturar e elas eventualmente não faturam porque não estão, o dinheiro sumiu e elas não têm financiamento. Então, isso gera quebra de negócios e eventualmente desemprego. Então, a extensão, a permanência muito longa de um problema de medo do mercado tirar dinheiro do mercado de circulação, você pode gerar crises principalmente em indústrias, né, que precisam estar faturando para pagar a mão de obra, tem custo fixo elevado, elas precisam faturar, então isso pode gerar crise e isso gera um problema. Em termos do dólar, o dólar está desvalorizado, ele ajuda,
Por isso que ele desvaloriza. Para o Brasil ele ajuda porque você resolvendo, e a China está já começando a solucionar o problema, ela passa a voltar às compras e aí você tem uma válvula de saída para esses produtos e uma negociação interessante. Baixa o nosso preço e carne barata eu nunca vi alguém deixar de comprar em qualquer lugar do mundo. Né? Carne barata é uma coisa, em dólar o preço cai e os caras vêm comprar, então a gente precisa ficar atento. A segunda questão da relação de troca é um perigo aqui dentro. Quando você tem uma relação de troca muito ruim, ela pode fazer um peso contrário, né? O pessoal desiste de produzir porque não está gerando margem. Se não estiver gerando margem, você para de produzir. O frango é muito rápido nessas reações, o suíno mais ou menos e o boi mais lento. Mas em confinamentos o pessoal reage rápido. Então o pessoal deixa de produzir porque não consegue ter lucro, então não vou arriscar aquele dinheiro. E aí você tem uma queda do consumo de milho e isso volta a pressionar o preço do milho ou acertar essa relação de alguma forma, né? Ou falta boi e o boi sobe, ou o milho sobra e ele cai de preço e essa relação se acerta novamente. Porém, o prazo desses acontecimentos às vezes é mais lento, né? Demora um pouco e não é o prazo que você gostaria. Então, tá atento às oportunidades, é onde você se diferencia e é onde você bota a sua margem de resultado. Ok. Deu uma, você tem uma aí já, Rogério? Deixa eu ver se tem uma. Eu ia pedir para você ler para mim, Alberto. Vou ler aqui. Estou encontrando o chat aqui. A margem das fêmeas é igual à margem dos machos? Foi o Tiago de Rondonópolis. Tiago, na verdade, se você hoje for montar um projeto aí intensivo para engorda de fêmeas, você tem que prospectar antes o comprador desses animais, tá? E ofertar animais de qualidade. Qual qualidade? Tanto raça quanto terminação e elas serem jovens, para você conseguir preço de boi. A partir do momento que você fizer uma parceria aí com o frigorífico, né, com o seu comprador, e conseguir essa bonificação, vender essas fêmeas aí a preço de boi, aí sim você vai ter uma margem tão boa ou até melhor que os machos. Do contrário, se você receber das fêmeas aí preço de fêmea, tá? Por a conversão dela ser mais baixa, por você ter uma conversão menor aí das fêmeas frente ao macho, mesmo você pagando menos pela reposição, você não vai ter aí uma margem tão interessante enquanto o macho. Então, para você fazer um projeto de fêmea, para você partir para uma intensificação focada em fêmeas, você tem que antes negociar com o seu mercado comprador, com o frigorífico e vender esses animais a preço de macho. E existem vários projetos aí em andamento no Brasil, tanto a nível de confinamento quanto a nível de semi-confinamento, né, onde essas fêmeas são pagas aí valor de macho. Porque para o frigorífico interessa muito essa carne, né? É uma carne de qualidade, é uma carne macia, é uma carne que tem espaço aí no mercado de exportação. Então, você só vai ter essa margem, na minha opinião, na minha leitura, se você conseguir negociar com o mercado consumidor a venda dela nos moldes aí do macho. É isso, né, Alberto? É isso aí. Eu mesmo adoro carne de novilha. Quando eu vou no mercado lá, se eu souber que de novilha, eu tenho uma preferência ali, que eu sei que é muito macia. Uma coisa que complementa aí, gente, quando eu já cheguei a botar novilha também em coxo, né? E a estratégia na novilha, quando você não tem uma premiação muito maior, como o Rogério está citando, é realmente você comprar ela, saber que você vai ganhar menos, que você vai ter um rendimento pior. Então você tem que, na largada do negócio, comprar essa novilha barata. Você tem que comprar ela por um preço que vale a pena você vender. Se der a largada desse negócio com um preço alto, esperando que vai ter um preço, ela é muito arriscada. E assim que ela atinge o peso, ela começa a acumular gordura, ela perde eficiência muito rapidamente. Então, você tem que liquidar. E se você quiser esperar o mercado subir, diferente do macho, que dá para, às vezes, você aguardar um pouco mais, não, você tem que liquidar porque ela passa a custar muito caro o ganho de peso dela. Então, tem que tomar muito cuidado com a novilha, a menos que você tenha realmente um preço bom e que você consiga negociar isso
uma bonificação que te compense essa ineficiência produtiva dela, né? Eu recebi outra pergunta aqui, Rogério, anônimo. Normalmente eu peço para botar o nome, tá, pessoal? Só para a gente se referenciar aí, depois se vier outra pergunta, a gente linka as pessoas. Então, bota o nome, a região, para o pessoal. Eu trabalho no sistema de Boitel. Com isso, saio do risco de compra do boi. Meu ganho são as arrobas ganhas durante o confinamento. Consigo o custo mais baixo do milho, porque planto milho para grão e silagem. No custo do milho, coloco o custo de produção. É certo eu colocar esse meu custo ou colocar o preço de venda do milho? Opa, publiquei errado. Deixa eu botar a publicação aqui. Viu? Eu publiquei uma... Aí. É custo de oportunidade, né, Tessina? Eu acho, né? Por sim. Eu acho que tem que pôr o preço de venda, né, gente? Quer dizer, vamos dizer que o preço do milho está muito alto e você está considerando o custo de produção, mas o boi está barato. Você vai dar esse milho para o boi, em vez de ganhar dinheiro no milho, no preço de venda desse milho, né? Eu sei que você está produzindo para silagem, e aí, se você produzir para silagem, né, não produzir para grão, né, produzir para silagem, você acaba perdendo a oportunidade de venda. Mas se você tem um preço alto, você pode ter vendido e ter comprado esse milho no mercado mais barato, né, num outro momento. Então, às vezes, o preço está muito barato, e aí tem um ponto importante também, que é a sua logística, porque no milho, quando você está fora de logística de tráfego do grão, né, se você está fora de uma logística, e você tem que pagar o frete para levar até a sua fazenda, isso pode pesar muito na conta, e aí entra o bom planejamento do confinamento, a localização, está na rota do grão, está próximo a um grão, porque aí você pode fazer esse trade, né, entre vender ou comprar no momento que está bom ou caro. Por exemplo, nós mostramos aqui que você teve a oportunidade, principalmente boitéis, né? Eu tenho um boitel que a gente atende, ele teve a oportunidade de comprar o milho a R$42, estava São Paulo, ele comprou a 30 lá em Goiás. E acho que foi 30 ou abaixo de 30. E ele comprou esse milho a 30 e o milho foi a 57. E ele encheu o tacho porque ele percebeu que era uma oportunidade. Ele também produz milho, também faz silagem, mas ele percebeu que era uma oportunidade. A gente comentou, falou, eu acho que também, o milho vai subir, tem um cenário para alta. Ele comprou esse milho e está passando o verão inteiro fazendo esse verão, né? Ele está conseguindo atrair gente para o boitel dele porque ele está com uma dieta barata. Uma dieta que ele repassa uma parte, fica com o ganho dele e ele consegue fazer movimentar isso e fazer os clientes dele também aproveitarem um bom momento de mercado. Então, por quê? Porque ele tinha um milho barato. Agora, imagina se você está aberto num boitel, você deve ter tido essa dificuldade, e esse preço sobe e você tem que ficar repassando isso a todo momento para o seu cliente. É difícil. Se você tem o seu próprio milho, o milho sobe e você não repassa, né? Você está botando o seu custo de produção. Então, planeje isso para estar numa logística, tome estratégias de mercado, olhe o mercado, monte estratégias possíveis, e a gente fala muito disso no curso, né? Ensina a montar algumas dessas estratégias que você pode baratear o seu custo. A gente montou uma estratégia para esse pessoal, né? A gente ofertou uma estratégia para ele, que era já a partir de setembro, a gente tinha a oportunidade de comprar o milho barato na Bolsa de Setembro e vender o boi em outubro, com uma relação de troca de 5 sacas por arroba de boi. Quer dizer, era uma relação excelente que ele podia fazer, ele não botava fluxo de caixa, não perdia dinheiro no fluxo de caixa disso aí, ele esperava até setembro, e aquele dali para frente, em setembro, ele estaria tranquilo com a relação de troca dele, ele teria uma ração barata. Ou para trás, ele garantiu nessa compra no momento adequado. Então, 2 oportunidades que ele aproveitou, e ele já está com uma ração barata para o ano. Então, ele pode trabalhar agora a margem da operação dele. Se os concorrentes subirem preço porque o milho subiu, ele está trabalhando bem a margem da operação dele. Então, a estratégia comercial num boitel é extremamente importante, porque se você errar na compra do milho, você tem que ficar repassando, e se o seu concorrente tiver uma estratégia melhor que a sua, você vai ficar difícil de conseguir. Vai ter mais competitividade aí para buscar os seus animais, né? Então, eu acho que ter um pouco do milho como produção, uma parte disso é muito bom, mas você deve ter as outras estratégias na sua mão também para trabalhar isso. E usar o preço de mercado seria o correto. Você estaria tendo ganho
e passando isso para frente. Complementando rapidão, Alberto, hoje pegar qual que foi o custo de produção de silagem dele, né? Qual que foi a produtividade e o preço da silagem do milho no mercado hoje. Tem confinador aí, tem próprio invernista comprando silagem de milho aí, pagando R$280 a tonelada. Já vi pagando R$300 a tonelada. Aí. Então, se o cara for um bom produtor de milho, quando eu digo bom produtor de milho, é cara que sabe plantar, né? É agricultor. Provavelmente o parceiro aqui, por ter um boitel aí, produzir milho grão e milho silo, o cara planta milho, o cara trabalha bem com o milho. A margem dele vendendo essa silagem muitas vezes é maior aí do que no próprio boitel dele. Uma outra dica aí que eu dou para quem tem uma planta de boitel implantada, já pronta, né? Foge aí da reposição, de comprar os animais, verificar a possibilidade de montar uma EPE. O que é uma EPE? Uma estação para embarque. Hoje está crescendo muito aí o embarque de gado vivo, né? Para o embarque de gado vivo, tem que ter uma planta de confinamento próximo de algum porto. No interior de São Paulo, Barretos, São José do Rio Preto, abastecem, né, o Porto de Santos com animais passando quarentena vindo do Mato Grosso. Ótima, olha, outra oportunidade aí. Rogério, acho que essa aqui você responde melhor que eu. Se você estiver uma silagem de excelente qualidade, indo na dieta em torno de 60% da matéria seca da dieta total, apresenta um custo mais baixo do que eu fiz uma dieta com silagem de milho com 30% de matéria seca, ficando mais caro o custo. O nível de FDN da dieta pode trabalhar o ganho trabalhando em torno de 32% de FDN na matéria seca da dieta? Eu li, ficou um pouco confuso, mas o que eu entendi foi o seguinte: por eu ter citado a dieta de alto grão, ele mostrou que no projeto dele, por conta da qualidade da silagem dele, né, ele usa uma quantidade maior de silagem e vem tendo um bom desempenho. O que eu avalio nisso daí? Se você formulou uma dieta, né, seja aí com 30% de silagem ou 60% de silagem, você vem tendo um desempenho aí acima de 1,7 kg, 1,750 kg por dia, né? Tá pagando suas contas, né? Fechou, eu não mudaria, né? Você começar a fazer muita conta também, poxa, o Rogério falou para eu vender a silagem, daí reduzir minha quantidade de volumoso, aí vai confundir um pouco. Então, não necessariamente o alto grão é a melhor oportunidade, principalmente se você produz. Quando você produz, a melhor oportunidade, né, é a venda que você vai ter. Eu tenho cliente que faz milho plantou milho para engordar boi com milho grão, não vai engordar, porque resolveu vender o milho, né? Tenho cliente também no interior de São Paulo que fez silagem para confinar boi, mas não vai confinar com a silagem, vai vender a silagem de milho e fazer um trato aí dos animais com dieta de alto grão. Então é oportunidade, mas pelo que eu entendi, ele tem uma boa qualidade da dieta, tanto com alta quantidade de volumoso quanto com baixo. Vem tendo um bom desempenho, tá ótimo, parceiro. Se deu para responder aí, se não deu, você reformula um pouco a pergunta que a gente tenta responder ela melhor. O João Carlos perguntou para a gente também, essa acho que é mais para mim. De um modo geral, o milho dá uma caída de preço no fim de julho, início de agosto, né? Quais estratégias, além da adequação do fluxo de caixa, para aproveitar esses momentos? Vou publicar aqui. O João, só um minutinho. O João, vou botar meu vídeo aqui também. Então, normalmente ele cai sim. Aí é um ciclo porque entra a safrinha do Brasil e ela vem mais rápido do que o escoamento, então você tem esse fluxo, ela não está indo para os portos, então você comprar às vezes nas fazendas direto, se tiver já seco, esse milho você compra
ele tem menos frete. Se você estiver numa rota de milho, melhor ainda, às vezes o caminhão está passando na frente, você começa só a desviar ele para a tua fazenda, então você compra nesse momento que ele está sem ter ido para os armazéns ou sem estar estocado, ele normalmente tem um preço mais barato. Mas, por exemplo, para você o ano passado, não sei se você estava confinando, mas em maio estava produção excelente, pico de produção no Brasil, excelente o momento, e nós começamos a ter um estresse no milho dos Estados Unidos por causa de clima. Isso começou em maio, e eu mostrei para vocês ali, a nossa ferramenta começou a acusar, olha, tem alguma coisa acontecendo no mercado, não tinha nem aparecido ainda as notícias do problema sério nos Estados Unidos, e nós começamos a acusar, mostrando, olha, esse problema está aparecendo, tem alguma coisa provocando o mercado, esse preço vai subir. E quem conseguiu comprar milho naqueles momentos, conseguiu comprar milho tanto no físico, né, ou muitas vezes no futuro, no mercado de julho ou no mercado de setembro, comprou, garantiu esse milho a um preço de 33 em São Paulo, que dava 20 e pouco, 18, chegou a dar em algumas regiões, deu um preço muito barato e poucos dias ele subiu quase R$10 de alta na maior parte do Brasil. E o pessoal perdeu esse time, ficou esperando ver se voltava e não voltou porque a condição climática nos Estados Unidos veio piorando. Então, a gente saber, aquele momento era o momento ideal, tinha uma relação boa com a receita que você obteria, você montou uma estratégia boa. Uma das formas de você garantir isso é fazendo um contrato com o fornecedor, atrelando já o preço, um pagamento, às vezes adiantado, ou você montar estratégias de mercado no mercado futuro, ou você fazer um contrato com uma dessas grandes operadoras, né, garantindo um preço ali com eles também. Então, você tem que explorar. E se você não toma essas atitudes, você acaba perdendo o time de mercado, né? Então, tem que ficar de olho, tem que gerenciar o preço do milho e gerenciar esses momentos em que dá para você fazer boas compras. O mercado de milho ele é um mercado que está cada vez ficando mais global. Eu não mostrei para vocês, mas a porcentagem que o Brasil está exportando está aumentando. Nós exportávamos 20%, 0% há poucos anos atrás, e hoje nós já estamos, o ano passado nós chegamos a exportar 40% da nossa produção. Então nós passamos a ficar mais ligados ao mercado internacional. Os Estados Unidos é outro importante player nesse mercado, e a China também. A China não exporta, ela consome, mas qualquer problema que tem nesses players, a Ucrânia vem crescendo também, você passa a ter uma oscilação no mercado, principalmente quando a demanda está maior do que o consumo. E quando os estoques começam a cair, você tem mais volatilidade no mercado. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, 4, 5 anos, o milho, entre o menor preço e o maior preço do ano, ele oscilou 40% no mercado. Ou seja, você teve a oportunidade de comprar 40% mais barato ou pagou 40% mais caro porque você não aproveitou. Essas oportunidades foram 2 a 3 vezes no ano que você teve de comprar esse milho barato. Então, o cuidado com o milho é muito importante, a comercialização dele, como eu mostrei para vocês, ela pesa na conta do confinamento. Os boitéis, que tem pessoal de boitel, pesa mais ainda, porque é esse o insumo que você vende, né? A ração é o custo da sua diária. Então, a estratégia comercial aí, ela é essencial. Quanto mais para o confinamento você vai, mais técnico você fica, maior a importância da estratégia comercial para vocês. Deixa eu ver uma para você aqui, Rogério. Vou botar o Rogério na tela aqui. Vamos lá. Aqui, entrei agora na palestra. Vamos lá. O Guilherme, entrei na palestra agora. Já foi falado das dietas de confinamento sem volumoso, dietas FAST, à base de derivados de algodão. O que você tem a dizer aí? O Guilherme, o ponto é, a gente não fez elaboração de dieta aqui, no entanto, depois você passa o seu e-mail para a gente, que eu vou te disponibilizar uma ferramenta que eu tenho para você formular a sua própria dieta. Então, você vai colocar aí quais os insumos que você tem, né, o preço dos seus insumos, e a própria planilha vai rodar para você qual que seria a dieta ideal de acordo com
de acordo com os animais que você vai estar confinando, tá? O que eu citei aqui foi que atualmente o que vem fechando mais a conta, o que vem trazendo maior rentabilidade são dietas de alto grão, tá? Vai depender um pouco aí da região que você está e das características do seu sistema de confinamento. Mas passa um e-mail, pode passar o e-mail aí para o Alberto tal, que eu vou encaminhar para você a ferramenta para você balancear a sua própria dieta. Legal. O Bayard, como conseguir uma produtividade versus lucratividade em um cenário de aumento de preço dos insumos nesse ano, sendo que a reposição está muito alta? Legal. Bayard, você quer começar? A minha leitura é a seguinte, Bayard e Pessina, você tem que ser eficiente tanto em pastagens quanto em terminação. Você tem que ter alta lotação o período todo na sua fazenda. Você tem que ser competitivo. Nada de produzir 10, 15 arrobas por hectareano. Você tem que produzir 30 arrobas por hectareano. Só assim você pode participar do mercado, vamos dizer assim, né? Porque não faz sentido você não repor agora. Se você está vendendo boi gordo, se você está descartando animais aí erados do seu sistema de produção, você tem que repor, mesmo que a sua arroba aí esteja 250, 260 reais a arroba do bezerro, desde que você tenha um sistema de produção aí consistente, que produza em grande escala. Bayard, eu complemento aí o que o Rogério está dizendo, né? O bom planejamento também do que você quer obter, do que é uma boa rentabilidade, né? Quando a gente sabe o que é uma boa rentabilidade, sabe o quanto que a gente pretende comprar, a gente tem uma ideia do que é isso no mercado, a gente passa a gerenciar isso. Então, o primeiro passo, quando a gente fala das decisões, que eu sei o quanto que é difícil tomar essa decisão, é você fazer um planejamento. Olha, dado que o preço está em alta, se o boi está subindo no futuro, ou os preços do boi estão subindo, a reposição vai atrás, ela anda junto. Então, é o que eu falei para você. Primeiro, se você tem um planejamento, olha, existe uma tendência do boi subir, né? E isso eu mostrei para o pessoal no webinário passado, existe uma tendência do boi subir, então eu sou comprador de boi e deixo o boi subir e eu vou vender ele depois. Isso foi um cenário, quem comprou bezerro de 1.250 no ano passado, ele foi até setembro, e a gente veio insistindo, pessoal, olha, compra porque vai subir. De repente ele subiu 34% em um mês, o boi. O bezerro subiu mais devagar. Então, era o momento de acelerar aquela compra para vender o boi. Então, essa atenção, ela deve ser tomada, e você tem que saber o que você tem que fazer, porque senão você fica na dúvida. O bezerro subiu também. Quando subiu o boi, ele começou a subir. Mas um subiu mais rápido que o outro. Então, entender isso era uma oportunidade. Entender o mercado e saber avaliar é uma oportunidade. A segunda é o milho. O milho estava a 42. A gente vinha alertando dentro dos relatórios, das nossas coisas, que com o milho, menor oferta de milho nos Estados Unidos, e o Brasil não costuma produzir na primeira safrinha uma safrinha maior, ele normalmente são as mesmas regiões, então não amplia muito a produção, o cenário ficava favorável por preços mais altos nessa primeira safra. Não tinha coronavírus, não tinha nada desse cenário, mas já ficava favorável. As nossas projeções eram que o preço do milho este ano na primeira safra ele ia ser mais alto do que o do ano passado. E aí entrou, além disso, começou a haver a desvalorização cambial e começou a haver os outros passos que aceleraram. Então, por a gente estar alerta nisso, a gente falou, olha, compra. Quem pode comprar milho. Comprou milho com caixa, com fluxo de caixa. Se não tem fluxo de caixa, usar ferramentas futuras exigem menos fluxo de caixa, né? Mas você tem que também saber trabalhar isso ou trabalhar as relações de troca no futuro, que elas protegem uma outra. Então, só para exemplificar um pouquinho essas oportunidades, eu não sei se você chegou a observar isso olha aqui, estamos vendo aqui um milho que ele nos mostrou uma oportunidade aqui, recente, que você ainda tinha milho a R$40 no setembro. Quem comprou teve oportunidade. No setembro ele já subiu. E isso é dinheiro, em futuro, é dinheiro que entrou no caixa já.
Aqui também, essa subida, se você comprou nesse momento, esse dinheiro entrou em caixa. Então, saber mexer, não importa se você vai fazer ou não, ou entender isso até para usar numa oportunidade com trade ou em alguém para amarrar, é uma oportunidade. Aqui a compra no físico até mesmo, o milho estava barato no físico, olha aqui. O milho estava a 40, essa linha azul é o mercado físico, né? A linha verde é o mercado de maio e a linha amarela é o mercado de setembro. Então, olha aqui, o milho em maio ainda estava barato. Apesar dele ter subido, o boi subiu muito mais rápido que isso. Então, as pessoas não se apercebem e deixaram de aproveitar essa oportunidade. Né? E estava aqui em novembro, um milho de R$40, 40, R$41 na saca em São Paulo. Em outras praças estava mais barato. Como eu disse, esse cliente de Boitel nosso, ele comprou milho a 30 e pouco em Goiás. Então, excelente. E depois ele passou toda essa alta daqui, ele está dormindo, ele está vendendo diária dele, com lucro, beneficiando ao cliente dele e ao programa dele. Então, saber trabalhar o comercial é muito importante, né? Você pode ter uma estratégia de ter uma parte disso produzida na fazenda, mas lembre que o mercado é o grande, você aproveitar o mercado é a grande oportunidade, né? Essas oscilações são 5%, aí 40% de oscilação no milho representa 5% a menos de custo, né? Se você comprar no seu custo geral, né? Você baixa esse custo. Então, prestem atenção a isso daí. Vamos lá. Deixa eu ver uma aqui. Você já tem uma aí, Rogério? Rogério, tem uma aqui do... Pode falar, então. A do Bayard, né? Rogério, essa questão do confinamento poderá ter maior viabilidade quando os animais forem próprios e saírem do pasto melhor acabados. Como fica na reposição com esses preços muito altos, a expectativa do boi gordo muito estável? O Bayard, a leitura é o seguinte: se você terminou bem os seus animais, fez vamos chamar aí, vamos lembrar da pecuária 777, né? 7 meses desmama, 7 meses recriando e 7 meses terminando. Se os seus 7 meses, durante o período das águas, de uma recria intensiva, foi eficiente, você teve uma rentabilidade aí, você pode vender os seus boi magro para o mercado, né? Talvez nem tenha necessidade de terminar esses animais. O que muitas vezes acontece que o pecuarista, ele tenha, vamos dizer assim, a tradição de fazer o ciclo completo, e ele quer vender esse animal pro frigorífico, né? E não necessariamente é o melhor caminho. Então, nesse caso aqui que você relatou, eu aferiria aí quais são os meus custos mensais aí do sistema de produção, você vai chegar ao seu custo diário, né? E ver quanto que o mercado está pagando por esse boi magro. Muitas vezes vai ser um ótimo negócio você realizar esses animais e você repõe aí animais mais leves para passar a seca, né? Estratégia como eu disse, confinamento tem que ser encarado como um complemento da sua fazenda. Não necessariamente que você tem que utilizar todo ano ele, e ainda mais frente a esse cenário aí que você está listando. Muito bom, Rogério. O Clever fez uma outra pergunta aqui interessante, né? Com os preços da reposição altos, tendo uma probabilidade de o preço da reposição ser mais caro que o de venda, né? O que levar em consideração para simular as contas? Ou seja, o quanto tenho que produzir para pagar uma arroba que talvez vai ser vendida mais barata do que a comprada? Ou não confinar, nesse caso? O que eu diria para você, Clever? Deixa eu publicar a sua pergunta. Primeiro, eu acho que o bom planejamento, você tem que ter um cenário bem planejado. Se o cenário como o ano passado, era um cenário onde o ciclo de vacas estava invertendo, você tinha um movimento de tendência de alta do boi, porque o ciclo de oferta vai diminuir, o ciclo de bezerros é o momento de você correr, talvez, o risco naquele momento, e você pode tomar um pouco de risco para aquilo. O segundo um cenário onde os preços já subiram,
similar a 2015 ou 2016, quem viveu esse momento, eu vivi, os preços já subiram, a arroba do bezerro está muito cara e você tem que tomar cuidado. Aí sim, você deve fazer as operações procurando protegê-las já na largada. Tomar muito cuidado para proteger. Mas também apareceram oportunidades no mercado que muita gente não aproveitou. Por exemplo, essa queda do boi que está ocorrendo agora. Os mercados futuros despencaram, basicamente em 2 dias, de 215 para 186, 187. Isso é uma oportunidade para você aproveitar ou não? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, porque há formas de usar o mercado futuro, a gente ensina isso em curso, de você tentar identificar que aquilo está próximo ao fundo de poço e usar uma estratégia em cima desse custo, desse preço do mercado futuro, que muitas vezes ele exagerou por um desespero de mercado, e você começar a aproveitar isso para tomar uma decisão de proteção de preço. Então, nós tivemos em menos de 15 dias um preço de 215 e esse preço despencou para 180. Esse preço de 180 já teve lá em janeiro também, e ele subiu para 215 em menos de 30 dias. Então, deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui até para mostrar para vocês essas oscilações, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o de mercado futuro. Eu estava procurando isso aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Vou botar para vocês uma tabela que a gente tem no nosso sistema, para as pessoas buscarem. Esse gráfico foi desenvolvido em volta, já está aqui mostrando para vocês. Deixa eu ver se já está na tela de vocês. Espera aí. Então, enviar. Olha, aqui tem um sistema para vocês olharem. Olha o mercado futuro aqui, gente. Esse azul, a linha azul é o mercado futuro de maio. E a linha azul aqui embaixo é o mercado futuro de outubro. Né? E aí você tem aqui, então, um preço em maio, olha aqui, gente. Em novembro, esse preço futuro atingiu R$215, né? Chegou a 220 em média no mês ali, ele chegou a atingir um preço futuro para outubro do ano que vem, né? Então não estou falando absurdo aqui. Estamos aqui, é a bolinha do meio, não, é a bolinha de cima. 215 é o preço do futuro do ano seguinte. E olha aqui, em janeiro ele caiu para 184. Então nós tivemos aí em pouco tempo de novembro, uma oscilação muito grande de mercado. Vendeu. Quem não achou que aquele boi ia subir absurdamente, eternamente, pode se aproveitar de vender uma parte da sua produção e depois aqui em outubro comprar 184. Daqui para cá o mercado subiu novamente. Foi aí a 205, esse maio. Então ele subiu quase R$20. Se você comprar essa reposição no futuro e ela subir para esses valores, esses R$20 entram no seu caixa. Então, eu não estou dizendo para fazer somente o mercado futuro, mas ele é uma ferramenta interessante para você explorar a volatilidade de mercado. Às vezes no físico você não consegue, mas quando o boi no físico cai, você pode simular. Outra forma que a gente mostra para o pessoal é que a gente tem qualquer região do Brasil, você seleciona a região, você escolhe ela, Mato Grosso do Sul, tem um diferencial de base de 6%. Então, como é que você sabe se você está fazendo uma compra boa ou não? Então, se você selecionar aqui menos 6%, você vai ter essa linha pontilhada que representa o preço que o futuro de maio pode pagar no seu boi, né? O preço da arroba, olha lá, ela mudou de direção. E aqui você tem um painel. Esse painel, quando você está verde, no vencimento maio, né? Quer dizer, você está comprando um boi de 10 arrobas, você seleciona o preço, quer botar 8 arrobas aqui, você fala o preço que você está pagando nesse animal. Se você tiver essa setinha, nossa, está mudando de lugar aqui. Se ela tiver aqui na média, é que você está comprando no centro daquele gráfico nosso, você está comprando numa média de mercado. Se você pagar 1.650 nesse animal, você vai ver que o nosso ponteiro aqui vai mudar. E se você for vender ele em maio, esse animal daqui estaria mais próximo de uma região ótima de compra. Ele está muito barato, ele está muito baixo.
aqui em outubro, se você for vender no mês lá na frente, esse boi provavelmente está sendo uma boa compra. Então, isso você decide em poucos segundos lançando. Então, são formas de você identificar as suas oportunidades que você tem no mercado, usando plataforma e tudo isso a gente mostra para vocês como fazer isso. É importante, gente, que o mercado ele é muito importante, assim como a produtividade. Não adianta acertar em um e errar no outro. Você tem que ser bom nos dois. Então, olhar para fora da porteira, entender o que está acontecendo, você começa a ter um cenário de explorar e de tomar risco com uma decisão mais pautada em informação, né? Então, você passa a tomar decisões mais seguras e mesmo se der errado, quando você monta um cenário, você tem premissas. Se aquele cenário não está ocorrendo, é porque provavelmente você errou nas suas premissas. Então, ou elas mudaram. Então, você passa a mudar a sua estratégia. Então, ser rápido nisso, porque o mercado oscila. E ele aparece oportunidade ou não. O mercado futuro hoje, muito barato, ele é uma oportunidade ou não de você garantir uma reposição. Você falou, tá caro? Tá, mas despencou. Pode ser uma oportunidade. Como é que a gente faz para trabalhar isso dentro de estratégias comerciais? Tá certo? Pessoal, o Rogério tem um compromisso agora. As perguntas para o Rogério a gente pode responder depois. Tem algumas ainda. Mas e se quiser continuar. Eu mandei meu contato para as perguntas direcionadas para mim. Já estou conversando com o Marcelo aqui também, tá? Eu vou respondendo no caminho agora. Mas pode deixar tanto vocês passar meu contato aí para a audiência de vocês aí, quem ficou pergunta, mas a maioria aí o Alberto vai conseguir responder. A que tiver muito focada aí, você pode passar, Alberto, eu respondo. Mas já estou com dois participantes aqui no WhatsApp já. Legal. Então você vai gerenciando. Então, eu vou responder mais umas 2 perguntas aí para o pessoal. Vou tentar dar conta. Rogério, se você tem que sair, a gente combinou aí que às 8h30 a gente encerrava aí. E realmente a gente já está aí quase 2 horas aí de conversa, né? Então, acho que faz todo sentido. Alberto, Tereza, obrigado aí pela oportunidade aí. Espero ter atendido as expectativas aí. Contem comigo aí para os próximos projetos. Com certeza. Muito obrigada, Rogério. Obrigado, Rogério. Muito bom aí. Sua participação ajudou demais a gente aí. Valeu. Tá bom? Bom trabalho. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Vou responder mais uma ou 2, que realmente nós já estamos aí quase 2 horas, né? Dieta, não me ensina, mas utilizar o Rogério vai responder, está mais atualizado que eu. Meu ganho de peso está ficando em torno de 1,60 por quilo com gado Nelore inteiro. Estou tendo um bom lucro por boi, mas se eu trabalhar com ganho de 1,75 quilos por dia, vai ser mais lucrativo? Isso aqui eu consigo ajudar você, né? Foi anônima a pergunta. Então, gente, é lógico, se você aumentar o ganho, ok, mas se você tiver que aumentar o ganho com custos mais altos, né? Se você for fazer isso, às vezes não é tão viável. Então, eu já tive situações onde a ração estava muito cara e compensava mais deixar uma dieta mais light do que botar mais grãos para aumentar o ganho de peso desses animais. Então, depende muito da sua gestão comercial. Se você tiver um lado de você comprar, tá com os insumos mais baratos e você tem a oportunidade de acelerar seu ganho, sempre é interessante. Como eu mostrei para vocês na planilha, quando você aumenta a produtividade, você tem mais retorno. Agora, isso está muito relacionado à quantidade de custo que você adiciona para aumentar essa produtividade. Então, às vezes, não é interessante, depende, às vezes, do estágio do animal, estágio de acabamento, ele tende a responder menos, né? Ou se ele está num estágio inicial mais magro, ele responde mais. Então, vai muito da decisão momentânea. O segundo ponto você tem perspectiva de que o preço à frente vai subir? Eu mostrei para vocês no nosso gráfico ali, quando eu reduzi os preços de venda, eles são, o ponto que mais gera impacto no resultado, é você aumentar ou diminuir a sua receita em preço de venda. Ele gera um impacto muito rápido. Então, se você baixar, aumentar sua ração, tentar aumentar a produtividade, ela vai te dar mais, mas de repente o seu preço cai, você tem um efeito de queda de preço, ele impacta bastante os resultados. Então,
é interessante aumentar a produtividade, sempre é, mas no caso de confinamentos, no caso de quanto mais você acelera, você preste muita atenção no custo que você vai ter para isso, em que estágio você está, para você poder aproveitar essa eficiência, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ok. Qual a lotação ideal para o confinamento de 1.000 cabeças? Isso aqui era para o Rogério. Também para ele. Aqui eu já praticamente respondi, né? A Marcela de Catanduva me perguntou, na sua experiência, como devemos tomar decisões em mercados tão turbulentos? Existe oportunidade nesses mercados? Eu diria que sim. Os mercados turbulentos, se a gente sabe interpretar o que está por trás desse cenário, né? Ele é uma oportunidade muito grande. Então, uma explosão de preço, que nem nós tivemos ali em novembro, de 34% em um mês, quando você visualiza que tem um potencial para essa alta, há um cenário que o bezerro ainda está barato, comprar esse bezerro, arrendar pastos, tomar estratégias até que são mais lentas, né? Não são rápidas de serem tomadas, elas são muito interessantes, porque você tem uma explosão de preço. Mesmo que ele suba e caia como ele fez, ele está num patamar muito maior do que ele estava anteriormente. Então, uma oportunidade dessa é muito interessante. A outra são oportunidades do mercado estar oscilando, que nem essa agora, né? Que nós estamos tendo uma derrubada de preço muito grande por um coronavírus. Se você olhar o cenário por trás, você fala, olha, a princípio nós devemos estar reduzindo a oferta de animais para esse ano, mas é lógico, se não tem demanda, não adianta você reduzir a oferta e diminuir os compradores, né? Então, você precisa, no momento atual, onde tem o estresse, tá bom, derrubou, tá tendo uma pressão, mas nós não vamos ter tanta oferta assim, então esse mercado vai se equilibrar. Uma alta tão grande como essa, será que ela é um exagero, né? Então, será que não é uma oportunidade para mim, que tenho que comprar um bezerro para o ano que vem, talvez? Eu posso explorar isso para comprar, voltar a comprar bezerro, uma vez que a oferta de bezerros vai estar baixa. Então, depende muito do cenário e da visão que você tem do todo, para você tomar uma decisão segura. Depende das oportunidades que você tem na sua fazenda, como você pode explorar isso, né? Então, cada fazenda tem uma situação. O inverso seria para uma pessoa que tem que vender bezerro. Quer dizer, o preço do bezerro está alto. Nós tivemos uma turbulência aí. Será que eu deveria acelerar uma venda de bezerro e pegar esse preço do bezerro alto? Ou essa turbulência pode afetar o meu cenário e vir baixar o preço do bezerro à frente? Então, depende da situação que você está. Qual é a sua situação? Entender isso, formatar uma estratégia, entender o que está por trás disso, te ajuda a tomar decisão. E depois gerenciar isso, acompanhar esses pontos. A gente mostra, quando a gente começa a mostrar o tanto de informação que tem numa plataforma, de uma forma simples para você gerenciar, você fala, nossa, eu estou vendo um outro mercado aqui e um monte de oportunidades que eu não estava vendo, porque tem dados analisados de uma forma legal. Então, essa é a diferença de você estar informado ou de você não estar informado. E em mercados como confinamento, que a volatilidade, às vezes, de preço é muito grande, e o seu tempo de decisão ele é único, né? Entrou no confinamento, tem que sair, não tem mais jeito. Então, você tem que estar bem informado, tá? Pessoal, eu vou encerrar aqui. Já demos aí 2 horas aí de time. Eu agradeço demais a oportunidade de vocês. Aproveitem aí o link, a gente está dando uma oportunidade para vocês, que eu vi que se esforçaram até agora no momento para vir, tem parcelamento, tem várias formas de comprar, aproveitem o link. Tereza, bota de novo para o pessoal aí, anotem esse link, porque ela vai até hoje aí à meia-noite, a gente vai fechar aqui, então a gente vai postar de novo. Aproveitem, e é uma oportunidade, a gente vai estar 3 meses com vocês, batendo papo, entendendo algumas situações. Vamos ter um chat para a gente discutir essas oportunidades e ajudar numa decisão mais de acordo com a sua fazenda, porque cada situação um criador que tem que vender bezerro é diferente do cara que é um confinador e tem que comprar boi magro, né? E tem que vender esse boi magro no curto prazo. As estratégias são diferentes. Então, como é que a gente olha uma gama de informações de acordo com o nosso cenário? A gente vai estar ajudando vocês, trabalhando, e 3 meses é um tempo exato para a gente poder olhar esse time de decisões, porque é um tempo que ocorre essas transformações de cenários e as oportunidades mudam. Então, a gente vai ajudando vocês. Muito obrigado, gente, novamente, pela presença, por todos vocês estarem aqui.
a Tereza, o link está aí, e vocês peguem aí o link para vocês. Se alguém quiser, nos mande no nosso Agromove, lá tem o nosso contato, o nosso e-mail, nos peça qualquer coisa aí por e-mail, a gente está disponível para vocês, basta irem pegando aí as informações e anotando. Obrigado, gente. Até logo para vocês. Boa noite.